Desde o dia fatídico da morte de seu pai, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, sentiu o sangue ferver em suas veias. A dor da perda rasgou-lhe o peito e o ódio tomou conta de sua alma. A vingança era o único pensamento que o mantinha de pé, que alimentava sua sede de justiça. Ele jurara diante do corpo de seu pai que cada um dos responsáveis pagaria caro. Minha casa de hoje em diante vai ser o meu chapéu. Até hoje só peguei no rifle para defender a honra da família, mas a partir de agora eu vou ser cangaceiro. Já que a polícia quer assim, assim vai ser. Pra mim vingar do que fizeram com minha família, vou lutar até a morte. Se eu matasse todos os soldados do mundo ainda era pouco. E se eu pudesse, eu tocava fogo no estado de Alagoas. Lampião chamou Antônio Ferreira, Livino e Antônio Rosa e foi procurar Antônio Matilde para participar-lhe a decisão tomada. Antônio Matilde convocou o sobrinho Luiz Mariano, o Luiz Marim, 2 rapazes dos Porcino, Antônio e José, os 3 irmãos Benedito, Olímpio, Manuel e José e um sujeito conhecido como recruta. Eram ao todo 12 homens. Depois de tudo preparado, em fins de maio de 1921, eles subiram pelos areais frouxos e escaldantes do Vale do Moxotó. Tinha destino certo. Os alvos principais de Lampião eram o tenente José Lucena, o comissário Amarílio Batista e Zé Batista, líder da família Quirino. Se qualquer um desses indivíduos caísse em suas mãos, não seriam perdoados. Iriam sentir o gosto amargo da vingança. A família Quirino era possuidora de muito destaque no Vale do Moxotó. Os Quirinos eram donos das fazendas Praquió, Curralzinho e Várzea Comprida. No passado, ao tempo em que os Ferreira viviam do transporte de mercadorias, eles tinham feito amizade com os Quirino e se davam muito bem. Porém, em 1921, houve uma rixa entre a família Quirino e a família Marcos, que também tinha muito poder naquela região por limites de terras. Deu-se então o assassinato de Gino Moreno Pinto, dos Quirino, por Manuel Pequeno, cangaceiro ligado aos Marcos. Acontece que os Ferreira também eram amigos dos Marcos, e quando foram procurados pelos Quirino para organizarem uma contraofensiva, os Ferreira se recusaram dizendo-lhes que já tinha seus próprios problemas, que nada tinham a ver com aquilo. E desta forma atraíram a ira dos Quirino, que agora faziam parte dos grandes inimigos dos irmãos Ferreira. E foi por isso que, quando a volante do tenente Zé Lucena estava procurando o paradeiro dos Ferreira, naquela fatídica diligência que resultou na morte do pai de Virgulino, os Quirino, liderados por José Batista Quirino, se incorporaram à volante, participando desse modo do assassinato de José Ferreira. Esses acontecimentos não saíam da mente de Lampião. No dia 19 de junho de 1921, em Poço Branco, Lampião deu de cara com Arthur Mariano Pinto, tio afim de José Batista Quirino, que ia de Barreiros, município de Mata Grande, para Caraibeira, ao lado de Espírito Santo de Itacaratu, atual Inajá, a fim de visitar os parentes, tencionando passar a noite de São João na fazenda Praquió. Arthur Mariano estava acompanhado de sua esposa, Dona Macionilha. Os passos do casal ecoavam na estrada silenciosa quando de repente um barulho rompeu o silêncio. Era o som da morte chegando. Do meio da caatinga surgiram figuras armadas, vestidos em trajes estranhos, suas cartucheiras carregadas, cintilando sob o sol. À frente deles, um homem de olhar feroz e penetrante, usando um chapéu de couro adornado com medalhas e estrelas. Era Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço. Arthur Mariano parou, o coração disparando. Ele conhecia aquele olhar. A figura de Lampião era lendária e sabia que aquele encontro não era por acaso. Lampião parou seu cavalo observando Arthur com uma expressão de desprezo misturado com satisfação. O silêncio tomou conta da cena. Um silêncio tão pesado quanto o calor que pairava no ar. Então é você, Arthur Mariano, cabra de peia, disse Lampião, sua voz carregada de rancor.
Hoje eu vou acertar as contas com você. Arthur, mesmo percebendo o inevitável, tentou manter a compostura. Virgulino, não precisa ser assim. Eu não tenho nada contra você. Lampião deu um sorriso frio e seus olhos brilharam com uma mistura de ódio e prazer. Você tem sangue de Quirino nas veias. Isso já é motivo suficiente para eu mandar você pro inferno. Dona Marcionilha, desesperada, lançou-se aos pés de Lampião. Pelo amor de Deus, Virgulino, ele não fez nada. Ele é um homem bom, um pai de família. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas enquanto ela se ajoelhava, implorando com toda a sua alma. Lampião a olhou com um misto de desprezo e impaciência. Mulher, você não me venha com choro. Seu marido já está com a sentença decretada. Ele virou-se para Arthur Mariano, apontando o parabelo direto para o peito do homem, dizendo: Dê adeus a ela. Dona Marcionilha, desesperada, gritou, agarrando a perna de Lampião, tentando puxá-lo para longe, mas ele a empurrou com força, fazendo-a cair na poeira da estrada. Sem hesitar, sem demonstrar um pingo de misericórdia, Lampião puxou o gatilho. O estampido do disparo ecoou pela estrada deserta. O tiro a queima-roupa acertou Arthur bem no peito, fazendo o homem cambalear para trás. Seu corpo estremeceu, os olhos arregalaram-se de surpresa e dor, antes de cair ao chão como um saco vazio. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente, quebrado apenas pelos soluços de Dona Marcionilha, que agora se arrastava até o corpo de seu marido, as mãos trêmulas tentando estancar o sangue que escorria, mas sabendo que já era tarde demais. Lampião observou por um momento sem demonstrar nenhuma emoção. Para ele era apenas mais um homem eliminado, mais um nome riscado da sua lista de vinganças. Ele soprou o apito curto e seco e os cangaceiros se moveram, retomando o caminho da estrada, deixando para trás uma mulher chorando e um corpo inerte na poeira quente do sertão. Na mesma semana, nas imediações de Olho d'Água do Bruno, a meio caminho entre Espírito Santo e Tacaratu, Lampião matou Manuel Batalha da Baixa do Capim, também parente dos Quirino. 2 dias depois, no fulminante ataque às fazendas Praquió e Curralzinho, foi a vez de João Quirino. Os cangaceiros tocaram fogo nas casas e ainda mataram mais de 100 bodes e cabras. Findou o mês com a morte de mais 2 Quirino, José e Francisquinho, sobrinhos do finado João Quirino. Como os Quirinos punham a culpa nos Marcos por todas aquelas desgraças, o tempo fechou de vez entre as duas famílias. Os Quirinos incorporaram-se às volantes e os Marcos juntaram-se aos pequenos. Virgulino Lampião ainda não estava satisfeito. Pobre família Quirino. Se arrependimento matasse. No ano seguinte, no dia 30 de junho de 1922, Lampião chegou na fazenda Praquió com seu bando. Na casa sede, eles arrombaram as portas a coices de fuzil. Dominaram Antônio Quirino e seu primo Juvenal, os amarraram numa cerca e fizeram tiro ao alvo. Os cangaceiros fizeram uma fila em frente e, apontando as armas, todos atiravam ao mesmo tempo. Seus alvos receberam tantos tiros que ficaram como uma peneira. A morte dos 2 foi instantânea, mas seus algozes ainda queriam mais. Antônio Ferreira e Livino sacaram seus punhais e foram em direção aos corpos. Sangraram os infelizes, um para cada um. Lampião deu ordem para vasculharem a casa e os arredores. Seu propósito era pegar José Batista Quirino, o líder da família. Mas o cabra era esperto. Claro que não o encontraram. Lampião reuniu o bando e, antes de adentrar aos caminhos da Caatinga, disse aos comandados: Vambora, esse tal de Zé Batista é o cão mesmo, mas deixa ele. No dia que eu pôr a mão nele, ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Lampião imbatível seguiu sua saga de vingança pelo Vale do Pajeú. A família Quirino estava desesperada. Muitos deles se mudaram para outros estados. Outros, contudo, com o passar do tempo, consideraram que Lampião já os tivesse esquecido e voltaram para casa a fim de reconstruir suas vidas. Os homens da família tinham se enganjado na volante de Lucena. Porém, Lampião não esquecia certas coisas.
quem o traísse podia entrar debaixo do chão que ele ia atrás. Na última semana de fevereiro de 1924, o terrível Vingador estaria de volta. O velho Joaquim Quirino, depois de um dia cansativo de trabalho, estava à mesa jantando com sua esposa e seu filho Abílio Quirino. De repente viu homens armados chegar no seu terreiro. Quando viu aquele moreno alto e magro na frente do bando, imediatamente reconheceu. Era Lampião. O chefe cangaceiro chegou na porta da casa e intimou. É você, né, velho safado? Sai pra fora que eu quero te ver. O velho Joaquim tremeu na base. Agora só Deus pra ajudá-lo. Não tinha jeito, teve que sair. Lampião olhou pra ele com um olhar de um ódio infinito. Com o parabelo apontando pra cabeça do infeliz, ele falou. Pois é, cabra, como o mundo é pequeno. Lá no meio dos macacos, quando mataram meu pai, você era muito homem, né? Agora tá aí se cagando de medo. Tem jeito não. Se prepare pra morrer. O velho não conseguia dizer uma palavra. Sabia que tinha chegado sua hora. Sua esposa e Abílio, seu filho, correram e abraçaram-se ao velho. Lampião, que já estava com a arma apontada para a cabeça do velho Joaquim, puxou o dedo. O tiro acertou no meio da testa do homem. Só se via o miolo descer. O corpo estatelou no chão, mesmo segurado pela mãe e o filho. De repente se ouviu 2 disparos vindo de trás de Lampião. O chefe cangaceiro viu quando a mãe e o filho caíram no chão, formando uma poça de sangue. Estavam mortos também. Surpreso, imediatamente olhou para trás. Viu Livino e Antônio Rosa, cada um com a arma na mão, ainda saindo fumaça na boca do cano. Cês estão doidos? Falou bravo Lampião. Mas a gente já tinha feito o serviço. Não era pra matar eles não. Eu vou acabar fazendo uma merda pra mostrar pra vocês quem manda aqui. Livino, completamente alterado, ponderou. Nós viemos de muito longe, tamo morto de cansado, não vou perder meu tempo não. Se é pra fazer o serviço, vamos fazer completo. Matei, tá matado, acabou. Dito isto, chamou Antônio do Gelo e saíram pra longe do resto do bando. Lampião deu sinal pros outros cabras, reuniu o grupo e saiu rumo às veredas da Caatinga. Livino e Antônio Rosa iam na frente. O rei do cangaço até que estava satisfeito, mas um pouco chateado também. O seu principal alvo, Zé Batista, que liderava os parentes na diligência em que morreu José Ferreira, conseguiu escapar. Mudou-se para São Paulo. Ô cabra covarde miserável. Sabido que só ele. Assim que soube que Lampião estava na área à sua procura, pegou seus panos de bunda e sumiu no mundo sem falar com ninguém. Nem despediu do que restou dos parentes que ficaram ao Deus dará. Nem dormir direito os pobres coitados dormiam. Não viam a hora de Lampião chegar e terminar o que começou.